Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, na nossa reflexão matinal, nós vamos falar sobre o assunto, talvez seja para algumas pessoas batidos, mas de suma importância para a nossa vida espiritual, emocional e mental, que é o perdão. E o perdão é um assunto que traz muitas dúvidas, às vezes, por conta das suas definições e da sua importância. Então, antes de começar a ler o texto bíblico, de deixar claro que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude. E nós vamos ver na Bíblia que é uma atitude. É lógico que a sensação de você estar livre do jugo, Deus tira durante o processo do perdão, mas não é um sentimento. Você não vai acordar de um dia para outro falando assim, estou perdoador hoje, estou com o sentimento de perdoar. Se alguém bater em mim, eu vou perdoar. Não, você escolhe perdoar, entendendo o porquê do perdão e como que o perdão age na questão da nossa comunicação com Deus. Como ele interfere, como ele ajuda, como ele aproxima ou como ele afasta a presença de Deus das nossas vidas. E para começar, eu vou ler com vocês aqui um texto que está em Mateus 6. Sabe a chamada oração do Pai Nosso? Então, vamos entender o que pode nos aproximar e nos afastar de Deus, começando pela oração modelo que Jesus deixou. Mateus 6, versículo 9 diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Se fosse só até aqui, pareceria batido, porque nós estamos até acostumados a ouvir sempre a oração do Pai Nosso, mas preste atenção no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, aqui há uma condição. Senhor, me perdoa se eu perdoar. Então Jesus ensinou algo que você repetiu talvez a sua vida inteira e talvez não tenha percebido, que Deus só vai te perdoar se você perdoar os seus ofensores. Então vamos lá. No versículo 14 diz assim, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E aí, como é que fica? Quer dizer então que se a pessoa me maltrata, me machuca, me fere, ou fere uma pessoa que eu amo, se eu não perdoar, Deus não me perdoa? Sim, exatamente. E antes que você fale que a ação do perdão parece favorecer somente aquela pessoa que fez o errado, parece que hoje tudo está a favor das pessoas erradas. Não é. Quando Deus fala que se você não perdoar, você não será perdoado, significa que Deus quer tirar de você uma carga que te faz mal. Então, na verdade, quando você retém o perdão, quando você deseja vingança, quando você retém amargura, quando você retém pensamentos ruins, desejando mal, você mesmo acaba se matando. Existe uma frase que eu não lembro agora o autor que diz que reter o perdão é tomar um copo de veneno desejando que outra pessoa morra. Então é muito complicado. Quando Jesus disse que se nós perdoássemos as ofensas que nos foram feitas e assim nosso Pai nos perdoaria, é para ensinar o princípio do perdão e para que entendêssemos que o perdão ele nos afasta ou nos aproxima de Deus. Mas Deus não quer que você perdoe porque você é bonzinho, ou que você é besta, ou que você é qualquer outro adjetivo que diga nessa linha aí, bobo, né? Não. O que Deus quer é que você não viva com um peso que pode te fazer mal. A falta de perdão, ela é praticamente unânime na questão de causar doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças mentais. Tem pessoas que adoecem, tem pessoas que adquirem doenças como câncer pela falta de perdão. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Lógico, você foi vítima, haverá justiça. Nós cremos no Deus que é justo. Ele não vai deixar de fazer justiça. Porém, o perdão
é o que te liberta no momento. E a justiça de Deus não é igual à nossa, não é no nosso tempo. Muitas vezes, Deus ainda tem um plano de salvação para aquela vida. Apesar de que, muitas vezes, nós entendemos que o plano da salvação significa que a pessoa não pagará pelos seus pecados. Isso é errado. Não é porque a pessoa se converteu que ela vai deixar de pagar por aquilo que ela fez no passado. Vou dar uma prova bíblica disso para a gente poder voltar para o texto. O apóstolo Paulo, conhecido anteriormente como Saulo de Tarso, foi um perseguidor dos cristãos, matou, foi conivente com várias mortes e prisões. Aí ele se converte. Aí ficou tudo bem? Não, não ficou. Se você for ler a Bíblia e ler suas cartas, o apóstolo Paulo ele tinha o dom do para-raio. Ele era o homem problema, the trouble man. Porque aonde ele ia, acontecia alguma desgraça. O barco afundava, ele ficava náufrago, era pedrada, era relâmpago, era perseguição, era tudo. Por quê? Porque havia uma dívida a ser paga. Não que Deus não o tivesse perdoado, perdoou. Mas há consequências. Quem planta vai colher. Essa é uma lei universal, não importa o que. Se você pecou, o salário do pecado é a morte. A morte vai perseguir você. Não importa como, não importa onde. Amém? Agora vamos voltar à questão do perdão. O perdão, ele não é algo simples, né? O evangelho, ele é para pessoas que possuem fé e pessoas corajosas. Se alguém chegar para você e falar assim, é fácil seguir a Deus, essa pessoa está enganada ou está tentando te enganar. Não é fácil renunciar, não é fácil entregar todos os dias a cruz, mas é o que nós precisamos fazer para seguir a Deus. E agora existe um segredo na questão do perdão. E como, da mesma forma que eu falei que o perdão pode aproximar e afastar você de Deus, e cada vez que você se aproxima de Deus, existem níveis de aproximação e níveis de intimidade, existem níveis de perdão. Ou seja, cada vez que você alcança um nível de perdão, Deus te leva a outro nível, para que você seja cada vez mais parecido com Ele. Então vamos lá, Mateus 18. Mateus 18 não, antes de Mateus 18, nós vamos para Lucas. Lucas 17, 3. Vocês vão entender como que funciona essa questão dos níveis. Mateus 17, versículo 3 diz assim: olhai por vós mesmos, palavras de Jesus, tá? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier pedir perdão contigo, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, para você ver como é difícil, esse aqui é um nível de perdão. Então, vamos entender assim, e não é acumulativo não, se todos os dias, por 7 vezes o seu irmão vier e pedir perdão para você e se arrepender, você deve perdoá-lo. Agora, olha um outro nível de fé que muitas vezes nós esquecemos, né, desses degraus. Então Pedro, Mateus 18, 21, tá? Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Você imagina o desespero dos apóstolos ao ouvir esse tipo de coisa. Não, peraí, o cara errou comigo, me prejudicou. Uma vez, tudo bem, eu perdoo. 2 vezes, que é o nosso padrão, certo? Não vamos ser hipócritas. 2 vezes. Na 3ª vez você não quer mais saber da pessoa. Você deixa a pessoa para lá. Para que você não pense o mal, para que você não faça o mal, você abandona aquela situação. E não é isso que Jesus ensina. Então nós vemos 2 situações aqui diferentes, onde há níveis de perdão. E quando você alcança um nível que você acha, eu já estou crente, né? Eu consigo perdoar 7 vezes no dia. Aí Deus te leva a um outro nível, Jesus te leva a outro nível. Não, até 70 vezes 7. Mas ainda assim significa que é um limite. E Deus vai te mostrar o limite. Mas ainda que você alcance um limite desse tipo, Deus vai te dar um livramento. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar as coisas. Porque Deus, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Muito pelo contrário. Por isso que entra a passagem que diz assim, se alguém lhe atingir na face, dá-lhe a outra face. Se pedirem a capa, entrega a túnica. Se pedirem para andar 1 milha, ande 2 com ele. São níveis de perdão, níveis de entrega.
E qual é o maior nível de entrega, o maior nível de perdão que já foi alcançado na história da humanidade? O sacrifício de Jesus. Esse foi o maior nível alcançado por um homem. Mesmo sendo Cristo, Deus, ele veio na forma de homem. Esse foi o maior nível. Então, a palavra, né, Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, nós venceríamos. Se chamar o dono da casa de Beelzebul, quanto mais aos domésticos. Se o mestre foi perseguido, quanto mais os discípulos. Então entenda, o perdão, ele faz parte do nosso currículo de graduação, posso dizer assim. Ele está na pauta, ele está na diretriz. Então você precisa se aperfeiçoar no perdão. Não sendo uma pessoa tola, mas entendendo que quanto mais você perdoa, menos as coisas deste mundo vão te afetar e vão te causar mais mal do que a ação que já foi praticada. Então pense nisso, ore ao Senhor Jesus, para que se há alguma área da sua vida que está travada, precisando de perdão, perdoe a pessoa. Entregue as mãos do Senhor. Entenda assim: ah, Senhor, mas essa pessoa me magoou, me machucou, me maltratou. Quantas vezes nós, eu e você, maltratamos, magoamos e machucamos ao Senhor Jesus? E quantas vezes, depois, muitos ainda com a cara lavada, se achegam diante de Deus e falam: Senhor, me perdoa. E Deus vai lá e perdoa. Então, quando a palavra fala assim, ó, amai o próximo como a ti mesmo, significa também nessa questão. Você pede perdão a Deus, também perdoe. Lembra da parábola que Jesus contou do rei que perdoou a dívida de um rapaz, e esse rapaz, ao invés de perdoar a dívida dos seus servos, os oprimiu e os entregou aos torturadores? E o que na parábola Jesus disse que aconteceu? Que o rei, ao ver que aquele que perdoou, que foi perdoado, não perdoou os seus servos, ele o traz, cobra a dívida e ainda entrega aos torturadores. Esses torturadores são os sentimentos que eu citei para você, porque não há nada pior do que ser torturado por algo dentro de você. A dor física, ela passa, mas a dor emocional, ela dificilmente passa. Ela dificilmente encontra alívio. Por isso é importante perdoar. Pense nisso, isso é um dos fundamentos do Evangelho, o perdão. Sem ele nós não podemos viver, sem ele nós não podemos nos aproximar de Cristo, e sem ele não há alegria nas nossas vidas. Porque quem perdoa é mais feliz, é mais alegre. Pense nisso, ore ao Senhor, se aprofunde na palavra, há muito mais coisas relacionadas ao perdão dentro da palavra. Você pode estudar sobre José do Egito, você pode estudar sobre outras situações, até mesmo sobre Jacó, a vida de Jacó, de Israel. Você pode estudar sobre o perdão de Adão e Eva e várias formas de perdão ao longo da Bíblia. Você pode até estudar as igrejas do Apocalipse e entender como Deus trabalha na questão do perdão, quando ele fala arrepende-te, né? Arrepende-te. E tudo isso vai somar muito para a sua vida. Deus abençoe, que haja liberdade no seu dia hoje, que haja perdão e que você seja feliz. A paz em nome de Jesus.